Olá pessoal, tudo bem? Nessa parte da aula do nosso curso de Estratégia de Buscas e Acesso à Base de Dados, assim como gerenciadores de referência, nós vamos falar especificamente sobre duas bases de dados. Então já falei para vocês em aulas anteriores sobre a utilização de estratégias na base do PubMed. Nessa aula de agora eu vou falar especificamente sobre como buscar metadados utilizando a plataforma do Scopus. Nós temos disponíveis uma série de bases onde nós encontramos diferentes periódicos científicos. Nós temos, além do PubMed, como eu falei anteriormente, que concentra aproximadamente 60% a 70% de tudo que é publicado em diferentes periódicos científicos em todo o mundo. E nós temos aí em torno de 30% a 40% diluído em outras bases. E uma dessas bases, que é uma base muito forte, da editora Elsevier, é a base dos Scopus. E nós temos também a base que eu vou falar para vocês mais para frente, da Web of Knowledge, que é uma base também muito utilizada. Essa base dos Scopus a gente pode acessar ela pelo periódico CAPES. Então essa base está também alocada nos periódicos CAPES, lembrando que os periódicos CAPES é bancado pelo governo brasileiro e subutilizada, infelizmente, mas lá concentra uma série de bases de dados que podem ser utilizados também para pesquisa de metadados e assim posteriormente ter acesso aos periódicos científicos. Lembrando também que o acesso aos periódicos CAPES exige que você tenha um cadastro ou que você possa acessar esse periódico diretamente do servidor de uma universidade pública no território brasileiro, principalmente as universidades federais e algumas universidades estaduais também dão direito a esse acesso. Algumas instituições também particulares acabam disponibilizando esse acesso, mas com uma baixa frequência, visto que a assinatura do periódico CAPES é uma assinatura relativamente elevada e geralmente as universidades particulares elas acabam não tendo esse custo, não investindo nessa plataforma. Então, inicialmente, falando sobre o que é a plataforma da base dos Scopus, ela é uma base que foi lançada em 2004 pela editora Elsevier. Vale ressaltar aqui que a Elsevier hoje é uma das maiores editoras do mundo inteiro, porque detém grande parte dos periódicos científicos e com isso assumiu o controle aí de algumas bases de dados. Só não conseguiu ainda do PubMed porque está vinculado ao governo americano. Mas é uma base de dados muito forte, né, subsidiada aí pela editora Elsevier, onde você tem uma série de periódicos multidisciplinares, todos, né, com uma distribuição que vai desde a pesquisa básica à inovação tecnológica, então perpassa aí pela pesquisa aplicada. Então você tem também, né, alguns periódicos que são relevantes para a área de patentes. Então é uma editora muito forte no cenário atual, a Elsevier, que detém aí o direito sobre a base de dados da Scopus. Além disso, o que é que a gente encontra nessa base? Então lá nós temos disponíveis 18 mil títulos de periódicos. Então olha a quantidade de periódicos disponíveis nessa base. Eu acredito que a gente não consegue dar conta de rastrear os conteúdos que nós desejamos em todas essas bases de dados. Então são em todos esses periódicos, desculpe, porque são muitos títulos disponíveis dentro da base de dados. Lembrando que essas bases funcionam como uma grande biblioteca e os periódicos seriam os livros ali disponíveis para consultas de conteúdos. Então isso é muito importante. Além disso, nós temos diluídos, dentre esses 18 mil periódicos, 535 títulos latino-americanos, 263 títulos brasileiros
5.000 editoras científicas, 265 milhões de páginas da internet, que contém aí artigos impressos, então artigos a serem publicados em processos de publicação de mais de 3.000 revistas, 18 milhões de patentes, além de vários outros tipos de documentos estão lá disponíveis na base da Scopus. Então, a partir desses números, dá para se perceber a relevância que essa base de dados tem para a produção do conhecimento na área da ciência e da pesquisa. Por isso, eu selecionei essa base junto com a base do PubMed e da Web of Knowledge, exatamente pela robustez e pela qualidade de informações que estão disponíveis dentro dessa base de dados extremamente relevante. Em termos de diferenciais, então, algumas características que são importantes da base das Scopus. Primeiro que ela indexa conhecimento de várias áreas da ciência. Então, o fato de ser multiplural, ser multidisciplinar, é algo também que chama muita atenção, porque é uma base que concentra informações de áreas completamente diferentes, e isso é um ponto extremamente importante do ponto de vista de concentração da informação. Além disso, 100% da base está indexada no Medline, então isso também leva a credibilidade dessa base de dados, já que a Medline é de fato assim, uma base extremamente importante e de um nível de criticidade muito elevado. Ela é atualizada diariamente, então o Scopus tem essa vantagem também, que sistematicamente ela recebe atualização de novos metadados a partir dos periódicos científicos. Você encontra um identificador de autores com nível de precisão elevado, então aqui eu vou mostrar para vocês que inclusive existe uma ferramenta que a gente consegue identificar a produção por autor, e isso é muito importante. Ela detém o índice H, que é o índice que caracteriza o estudo bibliométrico. Então, geralmente, isso é utilizado muito para caracterizar o número de citações. Então, é uma ferramenta bem importante, né, para caracterizar o quanto determinados artigos são citados dentro de uma revista. Eles têm resultados em 4 bases diferentes. Tem como opções de saída. Então, a gente pode enviar os resultados por e-mail, seus resultados de metadados. A gente pode exportar. Os artigos que são free, ele permite que se faça download do PDF ou até mesmo gerar impressões. Então, nada muito diferente também do que a gente tem disponível dentro da base do PubMed, tá? E aqui também nós podemos fazer a criação de perfis. Então, podemos criar alertas históricos, fazer cadastro de buscas e também fazer cadastro de bibliografias. Então, é uma base que se aproxima muito do PubMed em termos de recurso. É lógico que a gente não tem um recurso como o MineCBA dentro dos Scopus, mas aquilo que ela oferece está de bom tamanho para o que a gente precisa aí em termos de pesquisa de metadados dentro da base dos Scopus. Então, essa base vocês podem acessar ela diretamente pelo site da própria Scopus, ou a forma que eu prefiro é acessar pelo periódico CAPES, já que acessando pelo periódico CAPES a gente acaba, de certa forma, evidenciando e dando relevância, né, a essa base que é caríssima e bancada pelo erário, ou seja, dinheiro do povo brasileiro que está sendo empregado aí na assinatura de todos esses periódicos, e uma dessas bases é a base do PubMed, ou a base dos Scopus. Então aqui dentro também você tem o Medline, você tem uma série de bases de dados disponíveis dentro do periódico CAPES, que é bancado pela nossa CAPES, né, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, né, e que é responsável pela manutenção desse sistema dentro do governo brasileiro. Então aqui eu marquei o local onde você vai procurar o acesso à base das Scopus. Então você vai em buscar base. Aqui dentro você digita a palavra Scopus, Elsevier, ou você pode buscar pela letra S. Então, ou por uma forma ou por outra, vocês acabam tendo acesso pelo periódico CAPES. É importante dizer também que para acessar você precisa estar logado
dentro do PubMed. Então, geralmente o acesso é feito pelo meu espaço, e aí você digita, você seleciona a partir de uma caixa suspensa a instituição ao qual você está vinculado, e a partir daí você consegue ter acesso à base. Se você não tiver a possibilidade de fazer o cadastro, você pode acessar isso a partir de uma universidade pública, tá? Porque aí, na verdade, o servidor já é conectado diretamente à base do periódico SCAPES. Então, aqui, como eu falei, a gente vai em buscar base, seleciona, digita na caixa lá Scopus, Elsevier, e aparece aqui a base de dados, e é só clicar nela e a gente já é direcionado para essa base ou para essa página onde a gente começa aí agora efetivamente a fazer a nossa pesquisa. Então, observe que a gente pode fazer uma pesquisa avançada. Eu vou me deter a usar essa caixa simples mesmo para poder demonstrar como fazer uma busca rápida pela base dos Scopus. Observe que aqui ele já traz um exemplo de como você inserir os descritores dentro da caixa de busca simples dos Scopus. Então aqui você só precisa digitar o termo que você quer, o descritor que você quer, e a partir daí você pode cruzar com os operadores booleanos. Então vamos ver um exemplo aqui, ó, que eu trago para vocês. Então essa é a tela inicial. Observe que aqui eu posso fazer uma busca pelo título do artigo, pelo abstract ou por palavras-chave. Então pode ser feito por qualquer uma dessas formas. Você também pode fazer uma pesquisa pelo autor, pela afiliação desse autor, ou fazer uma pesquisa avançada onde você pode aí cruzar uma série de informações para além dos descritores que estão disponíveis no DEX, por exemplo. Nesse campo inferior, a gente pode fazer um refinamento da busca. Então aqui você pode fazer um filtro pelo ano de publicação. Então você pode colocar aqui o ano que você desejar, pelo tipo de documento, ou até mesmo pela área temática. Você também pode fazer isso utilizando essas três formas de restrição a partir dos filtros que são disponibilizados na base dos Scopus. Então aqui a gente vai referir, caso você precise de mais um campo, só é você clicar aqui embaixo. Então, adicionar um campo de pesquisa. Então, clicando aqui, ele vai abrir mais um campo aqui para você inserir outras informações que você achar relevante ou pertinente para otimizar a sua busca. Então, às vezes você tem mais do que um descritor, você quer colocar um descritor associado com o autor ou com o abstract, enfim. Você tem a liberdade de adicionar esses campos clicando nessa área, o que te possibilitará cruzar uma série de informações para poder chegar até o teu resultado final. Então, gente, como exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, Epstein-Barr, que é uma mononucleose, né? E aí eu vou utilizar esse descritor, tá? E vou selecionar aqui título do artigo, abstract ou keyword. Então, olha que interessante. Lá no PubMed, vocês viram que eu tinha também a opção de deixar raw files, todos os campos, ou também selecionar por indicador específico. Nesse caso aqui, eu estou pedindo que ele busque esse termo, Epstein-Barr, tanto no título do artigo, ou no abstract, ou como palavras-chave. Então, aonde esse descritor estiver presente nessas três áreas dos artigos ou dos metadados, ele vai trazer essa informação para mim. E, além disso, eu vou cruzar esse descritor com o nome de um autor, nesse caso, Nishino, que é um dos autores que publicam mais nessa área da Epstein-Barr. Então, observe que quando eu coloco aqui o nome do autor no campo, primeiro, o operador booleano que eu estou utilizando é o termo AND, porque eu quero que ele cruze Epstein-Barr com o Nishino, que é o nome do autor, e eu não posso esquecer, sobretudo, também de alterar o campo aqui embaixo. Então, para o descritor, eu deixei Article Title, Abstract Keyword, ou título do artigo, Abstract Keyword, e onde essa palavra estiver presente nesses locais, ele vai trazer para mim como resultado. E na parte inferior,
eu vou selecionar o termo autores. Então fiquem bem atentos, porque algumas pessoas às vezes, né, esquecem de selecionar o indicador correspondente ao termo que está sendo utilizado aqui dentro do campo box, ou da box aqui do Scopus. E aí, a partir disso, eu posso clicar aqui em pesquisar. Então, já selecionei o descritor, já coloquei o nome do autor, já selecionei aqui o operador booleano, já coloquei os indicadores a quem se refere o termo, e o próximo passo agora é pedir que ele realize a pesquisa ou a busca. E, tchananã, como resultado, observe que ele encontrou 187 metadados com o termo Epstein-Barr e associando com o autor Nishino. Então, aqui estão os resultados que foram, alcançados, que foram aí apresentados pelos Scopus. Uma coisa interessante é que ele coloca aqui, ó, title, abstract, keyword, tá vendo? Epstein-Barr, então ele está dizendo aqui que esse descritor estava associado a esses 3 locais e cruzou com o nome do autor, que foi o Nishino. Então, observe que nesse campo superior aqui, ele coloca também a estratégia que foi realizada. E aqui vocês estão vendo que ele conseguiu 187 resultados. Uma coisa que é importante é sempre olhar a forma como ele está organizado. Então, nesse campo aqui, ele sempre vai trazer por ordem cronológica. Então, vocês podem alterar isso aqui através das opções que aparecem nesse quadro aqui. Então, vocês podem colocar em ordem cronológica crescente, decrescente, enfim. Então, se vocês olharem pela data aqui, ó, vocês vão ter de 2009, 2008, 2007, 2006. Então, ele organizou por ordem cronológica, pelo date aqui. Mas vocês podem organizar também conforme melhor aprouver a vocês, que facilite essa organização. E a gente também pode ordenar pelo número de vezes que o artigo foi citado e pelo número de vezes que o termo de pesquisa aparece no registro, que seria aí a relevância desses artigos dentro dos critérios que são disponibilizados pelo Scopus. Aqui, nesse campo, você pode clicar e ter acesso diretamente ao link, então, onde tem CAPES-BR. Você clica nesse campo e você pode ter acesso diretamente ao texto completo do link. Então, por isso que eu avisei lá no início do nosso bate-papo que era importante estar logado com o servidor do Periódicos CAPES para que, se fosse possível e assim desejasse, você ter direito a acessar esse texto na sua versão completa. Do lado esquerdo, nós temos algumas opções de filtros. Então, você pode selecionar pelo ano, você pode selecionar e fazer uma busca mais ampliada pelos autores. Então, observar se existem outros autores aqui que, de repente, pesquisam sobre o mesmo tema. Então, você pode pesquisar pela área. Então, você tem, vamos supor que você quer Epstein-Barr do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista epidemiológico, genético. Então, você terá aqui uma série de indicadores que te possibilitará apontar para esses caminhos. Após selecionar os artigos, você também pode escolher as opções de saída. Então, observem que aqui eu fiz várias seleções de alguns artigos, selecionei aqui especificamente 5 artigos, ou 5 metadados, tá? E aqui eu vou escolher agora a opção de saída desses metadados. Então, você pode escolher pelo download, você pode pedir simplesmente para ele exportar, você pode fazer uma versão impressa desses metadados que estão aqui selecionados, você pode selecionar, mandar para o teu e-mail, enfim. Você tem aqui uma série de opções de saída que podem ser utilizadas aí a partir da seleção dos documentos. Então, se você não selecionar os metadados, você não consegue aí ter disponível essas opções de saída na base dos Scopus. Então, sempre tem que selecionar pelo menos um metadado para que você tenha direito aí ao acesso a essas opções de saída. Então, para que você possa realizar o download do texto completo de vários artigos simultaneamente,
vocês selecionam esses registros e clicam em download. Então aí você vai poder baixar todos esses metadados, esses arquivos da versão full, né, da versão disponível simultaneamente. Então basta clicar aqui na caixa box, clicar em download e você já consegue baixar conforme está aqui, ó, no exemplo. Então repare que eu selecionei os 5 lá, ó, e aqui ele já traz para mim a possibilidade de baixar esses 5 artigos todos simultaneamente. Então isso é uma ferramenta muito legal dentro do Scopus. E uma coisa importante também, aqui é importante que você selecione a ponte para o local onde você quer fazer o download. Então você vem em Browse, clica aqui e você pode selecionar uma pasta dentro do teu computador para que você possa guardar, né, fazer um arquivo desses artigos que você selecionou dentro da base do Scopus. E aí ele vai, feito isso, observe que eu fiz um apontamento aqui, ó, Epstein-Barr Scopus, e aqui eu já tenho os 5 artigos que eu selecionei na base, e aqui está um deles, tá? Do autor que a gente, né, do destino que a gente acabou selecionando lá na hora de fazer a estratégia de busca. Então aqui está o autor que eu selecionei e cruzei com o descritor Epstein-Barr. Então observem que é uma forma muito simples de vocês poderem utilizar a base dos Scopus, tomando alguns cuidados e sempre prestando atenção em estar logado no sistema. Vocês percebem que é algo bem rápido de ser feito, inclusive após fazer o download, o próprio sistema já aponta aqui para um status do documento completo, né? Então, ou seja, o download completo aí do documento. Vamos ver agora como é que a gente faz uma busca na base por autores e filiação. Então, como é que a gente consegue fazer isso dentro da base dos Scopus? Então, isso também é uma coisa importante. Então, conforme eu mostrei, a gente tem várias abas aqui em cima, onde eu posso fazer a busca pelo documento, mas clicando do lado aqui, a gente vai fazer a busca pelo autor. Então, sempre ficar atento em relação à utilização desse espaço aqui, que é destinado exclusivamente para acesso à busca na base pelos autores. E aqui eu peguei um autor qualquer, fiz uma pesquisa no PubMed, o primeiro que me veio eu acabei pegando o nome. Então eu peguei o nome desse autor, que é o último nome dele, Saldiva, e peguei os nomes iniciais. Diferentemente do PubMed, onde a gente não coloca separadores entre os nomes do autor, observe que na base dos Scopus eu coloco esse nome em letra minúscula, então o último nome em letra minúscula, e ele já dá o exemplo aqui na parte inferior da caixa box, e coloco as iniciais do autor em letra minúscula separada por pontos. Então isso é muito importante, porque se você não fizer dessa forma, certamente você não conseguirá encontrar resultados relacionados à busca por esses autores. Então, isso é muito importante. Feito isso, você vai clicar aqui em pesquisar e você terá acesso aí aos resultados relacionados à busca por esse autor. Então, aqui você tem o nome do autor. E uma coisa que é interessante, né? A pesquisa recuperou 5 registros que contêm variações do nome do autor. Inclusive, independentemente de você colocar isso aqui em minúsculo, ele vai recuperar também se tiver algum metadado com o nome dele em maiúsculo. Então, todo em maiúsculo aqui, o último nome e as iniciais. E aí você vai observar se de fato esse dado corresponde, né, ao autor que você está pesquisando os trabalhos publicados, né, em diferentes periódicos científicos. Aqui a gente consegue também avaliar a página do autor. Então, cada autor que está na base dos Scopus, ele tem uma página especial, uma página específica desse autor, onde a gente tem dados relacionados à avaliação desse autor. Então, quando a gente vem aqui no campo pesquisa, então observe que eu tenho o campo pessoal, com os dados pessoais desse autor, inclusive uma variação aqui, dos nomes conforme citação em diferentes artigos científicos. Então observe que eu tenho aqui com as iniciais maiúsculas, com o primeiro nome
e o segundo nome maiúsculo, abreviado. Então a gente tem várias possibilidades aqui de citações para esse autor. E no campo pesquisa, nós temos a avaliação do autor. Então aqui você vai ter uma série de informações relacionadas ao perfil desse autor dentro da base da Scopus. E aqui olha que interessante, ó. Aqui eu tenho, na avaliação do autor, alguns dados, como por exemplo, áreas de pesquisa. Então, quais são as áreas de investigação desse autor, quais são as áreas que ele mais publica, os tipos de documentos publicados, se são artigos científicos, se são documentos governamentais, se são tutoriais. Então, enfim, você tem aí acesso a uma série de informações relacionadas aos principais documentos que ele publica na base, quem são os seus principais coautores. Então, essa é uma métrica também importante, porque vamos imaginar que seja um grupo de pesquisa e que esse indivíduo esteja sempre publicando trabalhos com o mesmo grupo, que fazem parte desse grupo de pesquisa, ou se, por exemplo, até são indivíduos que trabalham em parceria, né, com multicentros. Então, de repente, é um pesquisador que tem trabalhos associados com outros grupos de pesquisa, e essa métrica ela vai aparecer aqui dentro desses indicadores. Também nós temos o número de citações por ano. Então, dos trabalhos que são publicados por esse autor, quantos trabalhos de fato são publicados por ano? Essa é uma métrica importante, inclusive porque determina o índice H desse autor, que é o índice que eu falei anteriormente para vocês. Falei um momento anterior para vocês sobre esse índice aqui, que é importante, que está relacionado com o número de citações e que aparece, inclusive, no currículo Lattes de todos os pesquisadores que têm artigos publicados e que são citados, logicamente. E você também tem um gráfico de citações do autor ao longo de um determinado período. Então, você tem também essa métrica aqui, e você pode, inclusive, selecionar o período que você quer avaliar. Então, se eu quero aqui de 2000 a 2020, eu seleciono nesse campo que eu estou apontando, e aí ele vai me trazer todas as publicações desse autor, todas as citações desse autor ao longo desse período que eu selecionei. Então, observe que são métricas importantes, sobretudo se a gente quer investigar um pouco sobre a qualidade dos trabalhos que são publicados por esse autor e que estão presentes na base dos Scopus. E também podemos fazer uma busca por afiliação. Então, esse autor que eu peguei aleatoriamente, ele é da Universidade de São Paulo. Eu pude identificar isso, inclusive, quando eu vi a métrica desse pesquisador. E aí eu vou no campo. Então, observe, eu tenho uma aba que nós utilizamos primeiro, que é a pesquisa documental. Aqui eu tenho a aba de pesquisa do autor, e a terceira aba é a pesquisa de afiliação. Então, se eu sei onde esse pesquisador ele é afiliado, se você tem uma ideia de onde aquele autor que está relacionado com a linha de investigação, que você tem curiosidade, ou precisa buscar informações para tomar uma decisão, então você vem aqui e digita, não esquecendo que esse campo tem que ser digitado. Você faz um truncamento utilizando as aspas, exatamente para que ele pegue o contexto da palavra Universidade de São Paulo, já que é uma palavra conjugada, né? Então, você vai aqui e coloca a Universidade de São Paulo. Se você deixar aberto, ele vai pegar tudo que tem universidade, tudo que tem São Paulo, e aí vai aumentar demasiadamente o resultado da sua busca. Então, você faz um truncamento utilizando aqui as aspas, né, e coloca a instituição ao qual ele é afiliado. E fazendo isso, vocês vão ter como resultado, vai aparecer aqui os resultados relacionados à afiliação. Então, aqui você tem a Universidade de São Paulo. Você pode verificar aqui que, por exemplo, 94.816 trabalhos de autores vinculados à Universidade de São Paulo. E aí você pode clicar nessa coluna documentos, que vai aparecer aí, os documentos que estão vinculados na base dos Scopus. Então, aqui é uma forma de você também fazer uma busca por afiliação. Então, observe que a pesquisa recuperou 8 registros que contêm a expressão Universidade de São Paulo, mesmo a gente tendo feito um truncamento aqui utilizando as aspas. Então, apareceu o Hospital das Clínicas, Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Então, por que apareceu? Porque em algum lugar do documento consta aqui a palavra Universidade de
São Paulo. Então, ele vai lá na base e busca essas informações para vocês. Então, a utilização dessa forma é muito bacana, sobretudo quando a gente quer investigar metadados relacionados a uma instituição de ensino especificamente. Então, aí a gente, ao invés de utilizar a busca pelo autor ou pelo documento, a gente faz uma busca pela instituição. Então, isso também é muito bacana quando a gente quer fazer uma pesquisa um pouco mais ampliada. Então, aqui a gente tem a possibilidade, clicando no ícone da Universidade de São Paulo, a gente pode pesquisar um pouco mais sobre, sobre informações detalhadas aí acerca do documento da instituição. Então, aqui é o que eu falei para vocês. Então, aqui você tem algumas métricas relacionadas às áreas, né, que estão vinculadas à Universidade de São Paulo e a contribuição de cada área dessa aqui para a produção do conhecimento dentro da base dos Scopus. Então, também é uma métrica bem interessante, inclusive para a gente poder analisar qual das áreas de ensino elas têm uma produtividade maior do ponto de vista da produção do conhecimento, né? Então, isso é muito bacana, isso conta muito quando a gente quer fazer trabalhos aí específicos. Assim também a gente pode criar uma página personalizada para a gente poder gerenciar os nossos históricos, registrar nossa estratégia de busca. Então, se você quiser se registrar, você clica nesse campo aqui, faz um registro com alguns detalhes. Então, você vai colocar aqui o teu primeiro nome, o nome familiar, vai criar um e-mail e vai botar o teu e-mail e criar uma senha, né, confirmar a senha. E aqui você vai descrever qual é o seu campo de interesse. Então, é um preenchimento bem rápido, bem simples, nada muito burocrático, mas que servirá aí como uma página pessoal, assim como a gente tem o MyNCBA, para que você possa guardar os seus registros dentro da base da Scopus. Então, eu recomendo, porque vale muito a pena fazer esses registros. Então, com isso, eu finalizo esse bloco falando aí sobre a base dos Scopus. Eu espero que vocês tenham gostado e que agora possam colocar em prática esse conhecimento para que vocês possam alavancar aí as experiências relacionadas à busca de metadados dentro dessa excelente base de dados que é a Scopus, tá bom? Então, eu diria que se você dominar a utilização do PubMed e do Scopus, com certeza você estará na frente aí de muitos profissionais na busca por informações, que hoje é ouro na área da ciência, tá bom? Então, um beijo para todos e até o nosso próximo módulo.